Fala pessoal, beleza? Muito bem, vamos voltar aí agora com o nosso módulo de redes. É um módulo muito importante para quem trabalha na área de TI. É um módulo principalmente voltado ao suporte, né, para empresas ou até residências mesmo a gente consegue ter um certo conhecimento para poder resolver problemas, para poder implantar novas coisas e para poder entender como é que funciona a nossa rede, tá? Bom, vamos lá. Todos lembram, né, professor Lucas Rodrigues? Quem não tiver, quem ainda não me conheceu, eu trabalho aí numa loja de informática, eu tenho alguns clientes de suporte e eu faço esse trabalho de redes, de manutenção de computadores, de montagem, de instalação, de resolução de problemas todos os dias. Então, é, eu tenho um conhecimento bem legal para passar para vocês, tá? Claro que eu não sei tudo, eu sou muito voltado para a prática e não tanto para a teoria. Porém, a teoria é muito importante, gente. Então, o que a gente for passar de teoria, recomendo para vocês focarem, para vocês prestarem bastante atenção, porque isso, em certos momentos, ajuda na nossa prática do dia a dia. E ajuda também a fazer uma prova, a passar num concurso, ajuda bastante em vários aspectos, tá? Bom, vamos lá. Para a introdução, gente, primeiramente a gente tem que falar mais ou menos o que a gente vai falar nesse módulo de tecnologia de redes, né? Antes de começar com o IPv6 diretamente. Bom, nesse módulo a gente aprofundaremos nosso conhecimento um pouco a fundo em redes, focando no ambiente empresarial, muito presente no mercado de trabalho. Isso não está escrito na apostila, tá, gente? Isso não é nenhuma instrução do nosso coordenador. Isso é uma coisa que eu vou passar para vocês, tá? Então, sempre que eu falar alguma coisa, eu vou focar no ambiente empresarial, no ambiente corporativo. Por quê? É lá que a gente vai trabalhar. Claro, a gente pode trabalhar numa residência, a gente pode trabalhar num ambiente empresarial, porém numa rede residencial. Porém, se a gente sabe o ambiente corporativo, a gente automaticamente já vai aprender o residencial, que é muito mais simples, tá, gente? É, Digo para vocês que uma empresa é muito mais complexa em sua rede do que uma residência ou uma pequena empresa, né, que utiliza um ambiente residencial, né, uma internet residencial, não tem liberação de nada. Bom, vocês vão vendo devagarinho isso daí lá na frente, tá, gente? Bom, é, nossos temas, tá? IPv6, o que a gente vai ver hoje, tá? É uma coisa que está presente cada dia mais na nossa vida. E aos poucos a gente vai deixar de ver uma outra palavra chamada IPv4. Calma que a gente vai entender. Cloud, né? Isso todo mundo já vive todos os dias, mesmo que não saiba o que é, a gente usa, certo? A gente usa cloud no nosso e-mail, usa cloud para armazenar nossas fotos, nossos contatos, usa cloud para tudo, tá, gente? Nossos pedidos de compra, quando a gente compra alguma coisa, tudo a gente está usando o cloud hoje em dia. E está deixando nossa vida muito mais fácil e a gente fica muito mais refém da internet ao mesmo tempo, né? Não é uma coisa ruim, porém é, tem suas características específicas, né? A gente vai ver isso daí lá no módulo de cloud. Cálculo de subredes, gente, é um cálculo muito legal para a gente poder colocar, principalmente o IPv4, né, numa rede, tá? A gente vai aprender a fazer esse cálculo que não é difícil, porém a gente precisa de uma atenção muito grande, ver vídeo, repetir e praticar, tá? Não é uma coisa aprendi uma vez, já era, né? Não é igual bicicleta, né? É uma coisa que a gente tem que praticar, porque cai na prova, tá? É muito importante, beleza? Tipos de rede, gente. A gente vai ver os tipos de rede que a gente tem. Igual a gente falou agora, tem rede corporativa, tem rede residencial, tem rede LAN, rede MAN, rede WAN, rede PAN, rede, todo tipo de rede. A gente vai ver qual tipo de rede, qual a diferença de uma para outra, em qual caso ela se encaixa ou em qual caso que ela não se encaixa. Vamos falar um pouquinho também sobre VPN, tá? Que é rede virtual privada. Vamos falar um pouco sobre rede sem fio, que é uma coisa que a gente usa muito hoje em dia
tanto para trabalhar, quanto para estudar, quanto para ficar em casa vendo filme, né? Vamos falar sobre tudo isso. Bom, eu gosto de explicar imagem por imagem, né? Não sei se vocês lembram, mas, bom, a primeira imagem, gente, aí tem um esquema lógico de uma rede, tá? Em que a gente está demonstrando uma empresa, né? Eu queria apresentar para vocês já uma empresa logo de cara, tá? Bom, a internet, a gente sempre, eu pelo menos sempre começo pela internet, tá? Bom, a internet acessa o nosso servidor, e tá vendo que tem uma paredinha? Isso daí é um firewall, tá? É uma proteção. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. É uma proteção para a nossa rede interna, e ela protege para que os nossos dados sejam criptografados, protege para que os ataques de rede não aconteçam de hackers. E esse firewall ele tem que estar sempre bem cuidado, a manutenção dele deve estar certinha, licenças devem estar corretas, tá bom? Bom, quem acessa essa rede, esse servidor também, são os nossos clientes e fornecedores, né? Um exemplo aí seria um site da Americanas, né? Ou um site B2B, né? O que é B2B? É uma empresa que está comprando de uma empresa, um fornecedor, né? Um distribuidor, né? E ele precisa ter esse acesso do servidor. O servidor é um computador normal? Pode ser, mas pode ser também uma sala cheia de computadores em racks, tá? Quem quiser pesquisar aí, pode dar uma olhada o que é um hack, como funciona um hack, o que tem dentro de um hack, né? Existe hack de servidor, hack de telefonia, hack de câmera, beleza? Abaixo desse servidor nós temos um switch, certo? Esse switch ele distribui a rede de internet para todo mundo, né? Então distribui para notebooks, para computadores, para impressoras. Se for numa residência, para televisão, certo? Para outros dispositivos que a gente conhece, né? Principalmente hoje em dia a gente pode falar da internet das coisas, que a gente vai falar já já também. E também temos um access point aí, né? Você pode ver que essa anteninha, né, que distribui via Wi-Fi para os usuários da rede. Notebooks, computadores com Wi-Fi, outros dispositivos que são acessados via internet sem fio, beleza, gente? Bom, ao lado temos um roteador. Não, esse roteador não tem anteninha igual o de casa, tá, gente? É um roteador corporativo, um roteador da Cisco. Eu pude trabalhar com esses roteadores em agências do Banco do Brasil. Toda agência do Banco do Brasil tem um ou mais desse roteador. Nele entra o link da internet, que pode ser da Vivo, da TIM, da Oi, da Claro, e ele vai fazer o processo de roteamento, tá? Que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, e ele vai distribuir a rede para os computadores da empresa. Claro que depois desse roteador a gente tem um firewall, a gente tem um servidor, né? E esse servidor é o que compartilha os dados com o servidor central do Banco do Brasil, nesse caso, né? É bem complexa essa rede, é mais ou menos igual essa rede que a gente viu aí ao lado, beleza? E um roteador desse não é barato, tá, gente? Ele não tem Wi-Fi, beleza, mas ele tem muito mais funções do que um roteador residencial, um roteador da TP-Link, um roteador da D-Link, certo? Da Mercosys, né? Que é uma marca que está surgindo hoje também. E ao lado a gente vê aí um caso básico, né? Uma coisinha simples que nunca acontece, sabe? Que é um monte de fio, uma fiarada acontecendo aí. Isso em qualquer servidor, isso é normal, tá, gente? Não é correto, porém é normal. Nós temos nesse serviço do Banco do Brasil aí tinha muito disso de servidor bagunçado e não tinha uma equipe que pudesse arrumar isso daí, tá, gente? Hoje eu trabalho, por exemplo, com um profissional que organiza os hacks, né? Porém, isso aí depende de todo mundo, né? Depende do usuário que vai lá mexer em alguma coisa, depende do cara que vai lá fazer a manutenção, depende do cara do provedor que vai fazer a manutenção, por isso que acaba ficando uma bagunça o hack, beleza, gente? Tem que sempre ter uma manutenção correta, uma organização correta. A gente falou sobre organização de cabos no módulo de montagem também, tá? Isso aí tem tudo a ver, beleza? Bom, gente, e aí começamos aí com o IPv6, né? Não podemos nos estender muito para não deixar
muito comprido aí nosso vídeo, senão você vai ficar chato até para vocês verem. Bom, o que é IPv6, gente? O IPv6 ele foi criado em 1998 e ele é um endereço de máquina. Assim como o IPv4, que é o que a gente conhece atualmente, que vocês devem ter visto aí na primeira parte do módulo, ele é um endereço de organização da rede. Então é como se fosse um nome de cada computador, né? Então, se temos 10 computadores numa rede, a gente tem o IP, o primeiro IP, o segundo IP, o terceiro IP, o quarto IP, até o 10º IP, certo? Se nós temos uma rede, a gente também uma rede de internet, né? A gente tem um IP que é da nossa internet. Ele pode ser dinâmico, ele pode ser fixo, mas ele é um IP também, certo? Normalmente a gente conhece o IP por um segmento. 192.168.1.0, 192.168.0.1, 10.0.0.1, certo? São exemplos de IPv4, tá, gente? Já o IPv6, ele é mais extenso. E por ser mais extenso, ele alcança uma quantidade muito maior, né? A gente pode ver aí que o IPv4 ele tem 4,3 bilhões de endereços. Vocês acham que isso é muito, gente? Qual a população brasileira? Qual é o tamanho da população que existe no mundo, né? Vou fazer uma pesquisa aqui, ó. População mundial. Se a gente for comparar, ó, a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Tudo bem, nem todo mundo tem um computador, mas quase todo mundo, hoje em dia, pode ter um celular, ou mais de um celular. E se a pessoa tem um celular e um computador? Né? E se a pessoa tem um celular, um computador, uma televisão? Certo? E muito mais, tá, gente? A gente vai falar um pouquinho sobre outros dispositivos também. Então, esse número de 4,3 bilhões e os servidores, né, que a gente tem também, ele já estourou faz tempo, tá? E para isso foi criado o IPv6, que ele tem uma quantidade muito maior, que a gente vai ver ali na frente. Muito maior de endereços disponíveis para poder atender as redes mundiais, tá? Tanto a rede da nossa casa, quanto a rede da nossa empresa, quanto a rede do nosso país, quanto a rede do mundo, beleza? Bom, quais são as vantagens do IPv6, tá, gente? Ele tem um roteamento mais eficiente, ele faz um serviço de roteamento, que a gente vai ver também lá na frente, melhor, mais rápido, certo? Ele tem um melhor processamento de pacotes, você tem uma perda melhor, perda menor, desculpa, e processamento muito mais rápido, certo? Um fluxo de dados direto, ele não fica passando por barreiras que impedem e deixam mais lento. A configuração é simples, ele é automático, não precisa ser atribuído, né, de acordo com a sua rede. Existe uma coisa chamada DHCP, que a gente vai falar um pouquinho também no primeiro módulo, que ele distribui o IP para cada máquina. O IPv6 não precisa. Ele é muito mais simples, né? O protocolo dele é muito mais rápido, beleza? Suporte para novos serviços. Então, os serviços que estão sendo criados, né? Os protocolos, os serviços, eles já estão sendo criados para IPv6. O IPv4 já não está atendendo mais, certo? Existem produtos, componentes, computadores que já não atendem mais ao protocolo IPv4. Por quê? Para justamente obrigar a gente a evoluir, né? A ir para um novo rumo, né? E melhoria de segurança. O IPv4 é muito sujeito a ataques e invasões. Já o IPv6 ele tem um pouquinho mais de proteção, né? Nesse caso aí. Quem quiser se aprofundar em cada um deles, gente, pode ficar à vontade de pesquisar. Se quiser compartilhar com a gente também, a gente agradece. Só não vou aprofundar porque senão a gente vai perder um tempo que é precioso, né? Pra gente pegar o básico do que é o IPv6 e para que ele serve, que é o mais importante, tá? Bom, o IPv6, gente, quem acha que não foi adotado ainda, que é coisa para o futuro, tá totalmente errado, tá? Porque os países já estão adotando. O Brasil tem um índice bom,
ele tem um índice de 18,4% de adoção, tá? Então, 18,4% do nosso país já está trabalhando com IPv6, certo? Provavelmente são empresas, data centers, tá? Que são os primeiros a trabalhar com isso. Depois vai para as residências, vai para os provedores locais, beleza? Os Estados Unidos também, 35% já está no IPv6 também. Já tem esse nível aí. Isso se deve muito porque os fabricantes de hardware e desenvolvedores de software, principalmente, estão nos Estados Unidos, tá? Existem no mundo inteiro, porém lá existe uma adesão boa. O Japão, por ser um país muito tecnológico, também tem um índice bom, 17,37%, tá? E a Bélgica, se eu não me engano, é o país com maior adesão ao IPv6. Um país muito avançado tecnologicamente e um país de primeiro mundo, né? Que tem dinheiro para isso, tem dinheiro para investimento, tá? 47,63%, quase a metade do país já está rodando com IPv6 e já aboliu o IPv4, né? Bom, lembra que a gente falou lá atrás que o IPv4 ele tinha alguns bilhões, né, de endereços disponíveis, 40 e alguma coisa. O IPv6 ele já tem 341 decilhões, gente. É muita coisa. Quem quiser pesquisar aí o tanto de zero que tem no IPv6, pode pesquisar que é muito zero. E isso, gente, vai atender as necessidades, né? Pelo menos por enquanto, tá? O que são as nossas necessidades? O que são as coisas que utilizam o IP hoje no nosso dia a dia? Olha lá, computadores. Normalmente a gente trabalha com computador, a gente pode ter um computador em casa ou não, certo? Celular, todo mundo tem um. Pelo menos no Brasil, se eu não me engano, já chegou na conta aí de 2 celulares por pessoa. E está crescendo cada dia mais. Não que a gente tenha 2 celulares, né? Mas às vezes a pessoa trabalha com o celular, ela tem o seu celular pessoal. Também acontece de celulares que já foram descartados, né? Que estão nesse índice aí. Mas mesmo assim, gente, quem não tem um celular na gaveta lá, estragado, quebrado ou parado mesmo de reserva, também acontece, né? Bom, televisões, né? A gente tem uma televisão em casa, ela também é um IP, também é um endereço, caso ela acesse a internet, claro. Dispositivos de casa inteligente, quem não conhece a Xiaomi e os seus dispositivos para casa ser inteligente, o alarme, a lâmpada LED, até a vassoura, né? É um IP, a vassoura da Xiaomi. Além disso, existem outros dispositivos, impressoras, videogames, até o nosso carro hoje pode ter Wi-Fi, pode ter um roteador Wi-Fi nele, né? Por exemplo, o Onix, ele sai já de fábrica com Wi-Fi. E aí você paga um valor mensal para Claro e ela já embute um chip lá dentro que você pode ter Wi-Fi no seu carro para utilizar, né? Para poder ver vídeo, para ouvir música, né? Acessar suas coisas, né? Bom, câmeras de vigilância também. Até a geladeira. Já existem modelos da Samsung, micro-ondas também, inteligentes, né? Que você pode pôr uma música para tocar. Você pode analisar lá o que tem lá dentro sem precisar abrir a geladeira. De longe você pode acessar a sua geladeira e conferir se tem aquele ingrediente. Se quiser, dá uma pesquisadinha, tá? Ar-condicionado também já existe via Wi-Fi. E N coisas, tá, gente? O nome disso é Internet das Coisas, Internet of Things, IoT, certo? Quando você transforma os objetos da sua casa em IPs, em coisas inteligentes, certo? Que vão te atender, né? Todos esses dispositivos têm IPs e para poder atender isso tudo, temos o IPv6 que suporta muito mais, tá? Servidores também, a gente não pode esquecer que dentro de um data center a gente tem centenas, milhares de servidores. E esses servidores
cada um deles tem um ou mais IPs, porque se a gente tem um servidor virtualizado lá dentro, que a gente também vai falar sobre isso, um servidor virtualizado lá dentro, a gente tem mais IPs dentro dele, e assim vai, gente. Até coloquei aí sem o espaço, peço perdão aí pra vocês. Qualquer coisa que acesse a internet, certo? Qualquer coisa que estiver acessando a internet, mostrando um vídeo, uma imagem ou consultando algum registro, é um IP. E esse IP ele precisa ser V6 para poder atender a toda a demanda mundial, beleza, gente? Bom, um pouquinho aí sobre a parte teórica do nosso IP, tá? Eu vou colocar um pouquinho também sobre a parte de como é montado o IPv6 no vídeo, para não ficar muito extenso esse, tá? E também sobre a tabela do IPv6 ou IPv4 também em comparação. E também sobre os tipos de endereço de IPv6, que são unicast, multicast e ncast, tá bom? Bom, gente, o IPv4 ele utiliza endereços de 32 bits, certo? Cada um dos campos, então, por exemplo, aí 172.16.254.1 é composto por 8 bits. Se a gente somar 8 com 8, 16, com 16, 32, em total de 32 bits, ou 4 bytes, beleza? Já o IPv6, ele também é composto por bits, tá? Só que ele já é hexadecimal, ele é composto por 128 bits, tá, gente? Então, ele alcança uma quantidade muito maior, né? 4 vezes maior do que os 32 bits do IPv4, e isso alcança uma quantidade muito maior de IPs disponíveis, tá? E ele até mostra aí que os zeros, quando ficam na frente, eles podem ser omitidos, certo? Porque não precisou utilizar. Isso já não acontece com o IPv4, que ele sempre tem que ter os 4 campos, certo? E cada campo com o seu dígito, né? Os 8 bits que devem ter. Beleza, gente? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa linguagem binária, né? Esse monte de 0 e 1 que vocês não estão entendendo nada. Lá na parte de para a gente poder criar um endereço de IP, beleza? E uma máscara de subrede, né? O cálculo de subredes, beleza, gente? Bom, vamos ter mais um pouquinho de conteúdo teórico aí, alguns vídeos para ver, mas é isso, gente. Importante que vocês entendam que o IPv6 ele foi feito para substituir o IPv4 e para atender a demanda mundial de IPs, de dispositivos conectados na internet, na rede, beleza? E é isso, gente. Tá o Jack Chan confuso aí, para ver se vocês entenderam qual é o objetivo desse cara aí. Espero que sim. Dúvidas, pode me procurar, não tenham receio, tá bom? Obrigado pela atenção e vamos estudar, gente. Não se esqueçam de fazer os exercícios também. Valeu!